Essa semana eu estava pedindo ao Senhor uma palavra e Deus colocou o meu coração, e eu quero dar um tema para essa mensagem de hoje, que diz assim: ajuste a frequência. Quando nós vamos para um rádio, e se nós formos um pouquinho, alguns anos atrás, nós vamos lembrar que antes do rádio ser digital, quando ele era analógico, nós ficávamos ali procurando uma estação, e quando íamos chegando perto da estação, começávamos a ouvir alguma coisa daquela estação, mas ficava um ruído muito grande, porque o rádio não estava sintonizado no lugar exato onde deveria. Hoje, quando nós vamos para a era digital, nós vamos ver que quando nós vamos passar uma estação, quando está passando de uma estação para outra, até chegar na estação exata, dá aquele chiado, até que você consegue captar a verdadeira estação, e aí você começa a entender aquilo que realmente está sendo falado naquela estação. Assim é a nossa vida com Deus. Muitas vezes queremos ouvir a voz do nosso Criador, queremos estar próximo dEle, mas não estamos sintonizados na estação em que Ele quer falar conosco. Então, às vezes ouvimos chiados, ouvimos até um pouco aquilo que Ele quer dizer, mas não compreendemos, porque os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente não está sintonizada na estação que Ele está falando. E o que me deixa muito, assim, impressionado com a tecnologia, é que quando nós estamos sintonizados no lugar certo, no ponto exato, aquilo vem de uma forma tão clara, tão nítida, que os ruídos começam a ficar de lado, e a nitidez, ela vem com perfeição, e nós conseguimos ouvir tudo aquilo que aquela rádio fala para nós. Amém? O nosso Deus, quando nos criou, a Bíblia diz que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele, quando nos criou, Ele nos criou. Quando você vai para o livro de Gênesis, você vai perceber que quando Ele coloca Adão, Ele cria Adão, Ele coloca todo o domínio sobre a vida de Adão. Então Deus, Ele, além de nos criar, Ele nos colocou um domínio, um poder, uma autoridade. Ele nos deu uma chave para que nós possamos entrar e sair dos ambientes. Ele nos deu condições e continua dando a cada dia para que nós possamos exercer aquilo que Ele nos chamou para exercer. E eu acredito cegamente que tudo que Deus faz é perfeito, como diz a Bíblia. Ele jamais criaria um filho ou uma filha para sofrer, para passar necessidade nessa terra. Mas alguns acabam passando porque ainda não entenderam quem é o Deus a qual o criou e quem você é nele. Então, às vezes, pessoas que foram criadas por Deus com um propósito específico, essas pessoas acabam se envolvendo em ambientes que não foram o ambiente que Deus escolheu para elas, e elas acabam pegando uma identidade que nunca foi a identidade que o seu pai colocou sobre elas. E essa noite eu creio que o Espírito de Deus, Ele separou essa noite para que nós possamos voltar e nos conectar, para que nós possamos nos sintonizar com Ele e entender os verdadeiros sinais que Ele tem para nós. Amém? E eu quero que coloque para mim aqui o Salmos 8, do versículo 1 até o versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor,
Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu quero que você feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra por si só, ela já é a verdadeira pregação. O nosso desejo nesta noite é que o teu Espírito possa trazer sobre nós um espírito de sabedoria, um espírito de entendimento, um espírito onde nós possamos renovar a nossa mente e compreender que nós precisamos nos conectar à verdadeira fonte que é o Senhor. Que esta noite o teu Espírito nos leve a uma frequência onde tu tens tentado falar conosco todos os dias, mas por diversas vezes ouvimos ruídos e não conseguimos nos conectar. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos leva a um nível de entendimento, para que a nossa conexão com o Pai nesta noite, ela seja precisa, e que o teu Espírito fale ao nosso espírito, os verdadeiros segredos que nós viemos buscar nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Dê um aplauso bem forte. Por que em alguns momentos, alguns de vocês se perguntam e começam a questionar o porquê estão vivendo isso ou estão vivendo aquilo? Porque em alguns momentos você se pergunta e você diz: Deus não está me vendo, Deus não está ouvindo o meu clamor? Se o texto diz claramente que toda autoridade foi dada a você. E quando eu li esse texto, o Espírito de Deus, ele me levava para 1 Samuel capítulo 3, coloca para mim por favor, 1 Samuel 3:7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Perceba uma coisa, Samuel, ele trabalhava na casa de Deus, mas ele não tinha contato com o Deus da casa. E isso me chamou muita atenção. Pessoas que servem a Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que se entregam a Deus, mas na verdade não conhecem o Deus a qual elas servem, a qual elas se entregaram. Pessoas que querem ouvir a voz de Deus, mas a sua sintonia, o seu canal está numa estação diferente da estação que Deus está falando. E eu preciso que você entenda que a Bíblia diz que Deus, ele tem prazer em estar contigo, estar comigo. Ele criou a mim, criou a você para simplesmente termos um momento de adoração, um momento de comunicação. Deus, ele fez o homem, ele criou o homem para se conectar com o homem. Mas essa conexão, em algum momento, ela se perdeu. Em algum momento, através de uma palavra chamada pecado, ela foi perdida. E o homem, ele alguns tentam encontrar a Deus em algumas religiões, outros tentam buscar a Deus em forças quânticas, outros tentam buscar a Deus em outras situações, mas você vai perceber que se você rodar o mundo, todas as pessoas no final, elas tentam se encontrar com Deus, mas elas não conseguem se conectar com Deus, porque o nosso Deus não é um Deus de conexão religiosa. O nosso Deus é um Deus de conexão, onde nós precisamos nos sintonizar na estação em que Ele está falando. Mas essa conexão, ela precisa ser captada por mim e por você. Essa conexão, ela precisa voltar à origem como era no Éden. Adão, a Bíblia diz que Deus, ele descia todos os dias para falar com Adão. Adão, ele tinha um momento de comunhão com Deus. Deus falava com Adão na virada do dia, diz a Bíblia. Mas tem um momento que quando Adão, ele peca, aquela conexão, ela foi cortada. Mas se você reparar, Deus continua descendo até hoje para falar com o homem, mas o homem continua se escondendo dele. A primeira coisa que
que um ser humano ele faz quando ele peca é ele achar que ele não é digno mais da presença de Deus, porque o inimigo da alma, da nossa alma, ele coloca na tua mente que você, por ter pecado, você não tem mais como se conectar com um Deus que é puro, que é um Criador, que é um Deus que excede todo entendimento e toda glória, e aí acaba você já não mais buscando a esse Deus, mas ao invés de buscar, você se esconde dele. E eu fui ver o significado de frequência. Frequência de som é o número de ciclos de uma onda sonora por segundo. A unidade de medida é hertz. E a frequência de som ela aumenta na medida que o número de ciclos por segundo aumentam. Então, em outras palavras, quanto mais você aumenta a tua busca por Deus, mais você vai ouvir com mais nitidez aquilo que Ele tem para falar contigo. O nosso Deus é um Deus que nos criou para que nós possamos desfrutar de coisas maravilhosas que essa terra pode nos oferecer. Quando nós vamos lá para 1 Reis, capítulo 18, não precisa colocar, verso 17 e 18, a Bíblia diz que é um momento onde Acabe ele se encontra com Elias, e quando ele se encontra com Elias, ele pergunta assim: és tu o perturbador de Israel? E Elias começa a dizer: não, eu não sou o perturbador de Israel, na verdade o perturbador é você que se desconectou da verdadeira sintonia, então você faz coisas que não devem ser feitas, então o verdadeiro perturbador não sou eu, mas o perturbador é você. Assim tem sido uma vida nos dias de hoje, pessoas que se desconectaram do Senhor e acabam achando que nós somos aqueles que realmente nos desconectamos dele. Porque quando essas pessoas elas ouvem uma outra sintonia que não é a sintonia do nosso Deus, quando nós tentamos falar para elas aquilo que nós estamos ouvindo, elas não conseguem entender, porque a sintonia delas é outra, a estação delas é outra, o momento delas é outro. Por isso que a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pela vontade do Senhor. Eu e você temos que pregar a palavra, tempo e fora de tempo, mas o momento exato dessa palavra penetrar no coração das pessoas é quando o Espírito de Deus determinar que o tempo acabou para elas. E cabe a mim, cabe a você orar por essas pessoas, para que esse tempo venha a ser remido, para que o Espírito possa tocar nas pessoas que nós tanto desejamos que sejam tocadas. E baseado nisso, eu comecei a conversar com Deus e querer entender um pouco mais sobre essa sintonia. Porque eu falo para vocês, mesmo sendo um pastor, em alguns momentos eu me pego no meu quarto orando ao Senhor, eu falei: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Em alguns momentos eu não consigo ouvir com clareza aquilo que Ele tem para me revelar. Talvez seja um choque para você o que eu estou te dizendo, mas eu preciso que você acredite que eu sou um ser humano como você. Em alguns momentos estamos ali quebrantados diante da presença e a gente fala: Senhor, fala comigo, fala comigo. Mas na verdade Deus está falando conosco, mas a nossa conexão está diferente da conexão dele. Os problemas acabam tomando conta da nossa mente e nos tirando de sintonia, e a nossa frequência é diferente da frequência dele, e por isso não conseguimos ouvir aquilo que ele tem para dizer. Assim tem sido a vida da grande maioria das pessoas nesta terra. Uns estão vivendo momentos maravilhosos, fartura, abundância. Outros estão vivendo em momentos de escassez. Mas eu não estou aqui dizendo que a felicidade está em coisas. Eu estou dizendo que a felicidade se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que têm muito, mas que na verdade nada têm. Existem outras que aparentemente não têm nada, mas têm tudo aquilo que aquelas outras gostariam de ter. O fato de ter é uma coisa e o fato de ser é outra, completamente diferente. Uma coisa é ter, a outra coisa é ser. E quando você começa a ler a Bíblia, você vai perceber que Deus nos chamou para ser e não para ter. Até porque ter não vem de mim, não vem de você, vem dele. Cabe a ele, aprove a ele poder entregar para mim e para você aquilo que ele acredita que é bênção e aquilo que ele acredita que não é. Eu estava essa semana conversando com um amigo e falando como tem sido a vida com Deus, como a vida no dia a dia,
Por mais que nós possamos buscar ao Senhor, as coisas não são fáceis, os problemas estão a todo instante. Você sai para trabalhar, você encontra um problema aqui, você encontra um problema ali, você está dentro da tua família, de repente está tudo bem, de repente vem uma notícia, enfim, o problema, eu preciso que você entenda, os problemas eles estão para todos. O problema na verdade não é o problema é como você recebe o problema na sua vida e como você absorve esse problema e como você responde a esse problema. Quando você tem um problema para resolver e você reage da maneira como tem que ser reagido, aí é que a tua conexão começa a se encaixar na conexão de Deus. E aí você começa a captar aquilo que Ele tem para você. Alguns anos atrás eu tive um problema na minha vida pessoal, já falei para vocês. Um momento da minha vida onde eu estava vivendo a parte mais feliz da minha história. E de repente, através de um assalto, a minha mãe toma um tiro, vai para um CTI, fica internada 74 dias no CTI. A nossa vida aparentemente tinha sido completamente destruída, porque tudo que eu e minha família desejávamos estava naquele momento, tudo aquilo estava caindo por terra. Porque a Bíblia diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta exata vem dos lábios do Senhor. Mas aprove a Deus naquele momento. Eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que foi um dos momentos mais preciosos na minha vida. Foi um dos momentos onde mais eu ouvi Deus falar ao meu coração. Eu ia para um hospital, para um CTI, e eu ficava ali aguardando um momento para poder entrar, para visitar minha mãe. E foi o momento que mais Deus me usou para poder abençoar outras pessoas. Chegávamos ali, as pessoas viam a minha família ali reunida, e eles sabiam que nós éramos servos de Deus, vinham pedir oração pelos seus parentes. Eu vi muitas pessoas entrando ali sem esperança nenhuma, e eu vi muitos homens e muitas mulheres saindo dali, devido à oração que nós fazíamos, eu e toda a família deles reunida, através da fé, buscando ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu pude ver com esses olhos, Deus manifestando a sua graça e o seu poder, na vida de várias pessoas, mas na minha vida, naquele momento, aprove a Deus que não acontecesse a mesma coisa. Confesso a vocês que quando eu saí daquele momento, quando minha mãe partiu, eu comecei a me questionar o porquê que Deus estava me usando para abençoar outras vidas e porquê que a minha vida Ele não estava abençoando naquele momento. Porque nós perguntamos para Deus, porque na verdade nós queremos as respostas de acordo com aquilo que nós desejamos. E eu pude entender, depois de alguns anos, eu pude entender que para que nós possamos crescer nele, em alguns momentos é necessário que Ele tire algumas coisas que nos prendem à imaturidade nesta terra. Talvez seja até uma coisa louca que eu estou te dizendo, mas Deus, Ele não tem prazer de levar ninguém, mas às vezes Ele precisa tocar em coisas que vão trazer crescimento para a tua vida. Eu aprendi a ser homem de verdade naquele centro cirúrgico. Eu aprendi a ser um homem de verdade quando eu percebi que aquilo que tinha maior valor na terra para mim foi tirado de mim. Foi naquele momento que aquele menino deixou de ser menino e passou a ser um homem de verdade. Mas essa sintonia, até então, ela passou rápido. Eu consegui captar algumas ondas, ficou meio chuviscando, mas eu não consegui entender com clareza aquilo que Deus estava querendo falar comigo. E a vida me levou a me afastar do Senhor, porque afinal de contas, eu era um homem que buscava a Deus, e quando no momento em que eu mais precisei de Deus, aos meus olhos, Deus havia me abandonado. E a decisão que eu tomei é a decisão que muitos tomam. Eu falei, se Deus é um Deus que eu busco, que diz que me ama, e permitiu que a coisa mais importante na minha vida fosse levada, esse Deus não me ama de verdade. Fiquei alguns anos fora da presença de Deus, comendo literalmente alfarroba de porcos, como diz as Escrituras, em Lucas capítulo 15. Tinha o que muitos gostariam de ter, dinheiro,
mas na verdade nunca tive paz, nunca tive alegria, nunca tive prazer. Até que um dia o Senhor conseguiu me alcançar, e eu de repente, numa dessas minhas andanças pela vida, eu consegui captar uma estação, aonde era a estação que Ele estava falando. E naquele dia, os ruídos ficaram de lado, e eu consegui captar, eu consegui ouvir com clareza aquilo que Ele tinha para mim, e eu pude perceber que os meus sonhos não eram os sonhos que Ele tinha para mim. E aí esse sinal começou a ficar tão claro, que eu pude perceber que quando eu entendi que eu não era aquela pessoa que eu achava que era, mas eu era a pessoa, ou melhor, eu continuo sendo a pessoa que Ele sempre determinou que eu seria. Quando isso entrou na minha mente, aquilo que aparentemente tinha como tristeza no meu coração ficou de lado, e a alegria voltou para a minha vida, porque eu pude perceber que o Deus que me criou é um Deus que me ama. Glória a Deus. Eu tenho visto que a grande maioria das pessoas, as primeiras dificuldades que elas se encontram na vida, a primeira coisa que elas fazem é se afastar de Deus, porque afinal de contas Deus não está respondendo aquilo que elas desejam. Seja qual for o problema que você possa estar enfrentando, ao invés de você se afastar de Deus, busque a Ele com muito mais intensidade, porque só aí sim a tua sintonia vai entrar na sintonia dEle, e Ele vai conseguir falar com clareza aquilo que Ele tem para você. Existe uma porta que já está aberta para você, você ainda não entrou por ela, porque a tua sintonia não está na sintonia dEle. Você entra na estação dEle, não Ele entra na tua estação. Existe uma estação onde Deus fala com clareza, e essa estação é no secreto. A estação de Deus chama-se secreto. A estação de Deus não chama-se igreja, templo, igreja. A estação de Deus chama-se secreto. Quando eu e você vamos para o secreto, nos conectamos na estação com Ele, é no momento onde Ele libera a bênção e Ele começa a falar contigo e comigo. Mas talvez você se pergunte, mas pastor, você falou ainda há pouco que você às vezes entra no teu quarto e você não consegue ouvir, e eu volto a te repetir, a estação dele está ali, mas eu é que não estou na estação. Uma coisa é você ir para o secreto, disposto a estar no secreto. A outra coisa é você ir para o secreto, com a tua mente cauterizada nos problemas que você tem. Não é estar no secreto, mas é viver no secreto. Deus nos chamou para buscar Ele com toda a nossa intensidade, com toda a nossa força. A Bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado por esforço. Existe um reino, que é o reino que eu e você pertencemos. Quem aqui tem passaporte? Levanta a mão. Muitas pessoas. O passaporte, ele te dá direito a você sair do teu país e entrar num outro país. Mas esse passaporte, ele tem um tempo de validade para você estar naquele outro país. Depois de um tempo determinado, você precisa voltar para a tua nação, porque você não tem autorização para permanecer num país que não é o teu país. Amém? Assim sou eu e assim é você. Nós estamos aqui como peregrinos. Esse mundo não é o nosso mundo, essa nação não é a nossa nação, nós pertencemos a um mundo, a uma nação que não é essa nação da terra. Nós pertencemos a um reino que não é esse reino. Estamos aqui de passagem, e por que queremos criar raízes nesse lugar? Quando você viaja para um país, por melhor que seja um país, os Estados Unidos, por exemplo, muitas pessoas gostam de ir para lá. Mas eu já vi muitos clientes meus indo morar lá, e quando chegaram lá, perceberam que morar é diferente de viajar. Uma coisa é você ir para uma outra nação, uma outra língua, um outro povo. A outra coisa é você morar naquele lugar e participar daquilo que eles participam todos os dias. Nós estamos aqui como viajantes. Estamos vivendo uma viagem. E essa viagem é a viagem que Deus nos chamou
para passar por aqui, para fazer com que esse solo, ele não venha trazer resquícios para o nosso espírito, para quem somos nós. O mundo em que nós vivemos não pode trazer raízes. Estamos aqui de passagem, tudo que nós fizermos aqui vai ficar aqui. Todos os dias eu tenho pedido ao Senhor para que Ele possa me revelar os verdadeiros propósitos que Ele tem para a minha vida nesse lugar. A melhor coisa que existe na vida de um ser humano é ele cumprir o verdadeiro propósito dele na terra. Deus te chamou e Deus me chamou para um propósito. Deus te chamou para que nós possamos trazer alegria e felicidade para as pessoas que vivem do nosso lado. Não sermos uma fonte de problema. Os problemas desta terra não podem roubar a alegria de Deus do teu coração. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E por que muitas vezes você permite que a tristeza roube a tua alegria, e você, ao invés de contemplar a felicidade e servir a Deus, você faz com que a tristeza roube o teu coração e você viva um momento de escuridão, onde você se isola das pessoas que te amam? Por que as pessoas, elas pensam somente em coisas materiais, em coisas que não têm valor? Quando você vai olhar para o mundo, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entenda bem, a Bíblia não diz que é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O dinheiro foi feito para te dar prazer, para você conseguir conquistar coisas que você deseja. Mas o dinheiro não pode ser a tua prioridade de vida. O dinheiro tem que ser o seu meio de vida. Mas quando você se conecta na estação, tudo isso que eu estou te dizendo, você vai ouvir com clareza por parte do Senhor, e Ele vai te revelar os verdadeiros segredos que Ele tem para você. Você vai perceber que os verdadeiros valores da vida é você separar um tempo de qualidade com a tua família e curtir os teus filhos, a tua esposa, os teus amigos, e não ficar preocupado em conquistar. Eu não sei o teu entendimento, mas o meu Senhor e o teu Senhor, o nosso Senhor, Ele está às portas. Está chegando um tempo que Ele está voltando para buscar a igreja. E tudo que é material vai ficar nessa terra. O propósito dele não são coisas, o propósito dele é você. O propósito dele não é que você tenha, é que você seja. Quando você entender quem você é e quem Ele é para você, as coisas começam a tomar um outro rumo. As coisas começam a ficar mais claras no teu entendimento. Chegou um tempo de nós pararmos, refletirmos e entendermos que existe uma estação onde Ele fala com clareza. A frequência dele não é a nossa frequência. A frequência dele é a frequência do céu e não a frequência da terra. Para que você possa ouvir aquilo que Ele tem para falar, você precisa se conectar na frequência dele. E tudo que Ele tem para você, Ele vai revelar através da sua palavra. Todo domingo, 9h30 da manhã, nós temos uma escola bíblica. E hoje, quando nós chegamos aqui, infelizmente eu vejo 5% da igreja na escola bíblica, porque afinal de contas é um domingo de manhã. Mas talvez te convidassem para ir no churrasco, numa casa de uma pessoa muito bonita, uma festa maravilhosa, de repente você iria. Domingo, 9h30 da manhã, alguns pastores, desculpa usar o exemplo, pastor Lucas e pastora Rosa com toda a debilidade que ela tem, ela está domingo de manhã aqui na escola bíblica. Tem oração 6 horas da manhã, ela está aqui. Tem oração segunda-feira, 8 horas da noite, ela está aqui, com um sorriso daqui até aqui. E ela, alguns anos atrás, ela teve um problema que tentou paralisar a vida dela. Mas ela entendeu que a paralisação não está no corpo, está na mente. Ela entendeu que o corpo dela foi debilitado, mas a mente dela continua 100% se conectando e ouvindo a frequência daquele que tem para falar com ela. O Alan é um irmão nosso aqui, que tem paralisia cerebral. O Alan, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Ele faz vale tudo.
Ele é professor de academia. Ele dá personal trainer. E eu uma vez conversando com ele, ele falou assim: pastor, se está ruim para eles, imagina para mim. Falou para mim exatamente isso: pastor, se está ruim para eles, imagina para mim. Mas os problemas do Alan, ele não permite que essas debilidades que ele tem venham paralisar aquilo que Deus tem para fazer na vida dele. Você consegue entender? A Bíblia diz que o inimigo da nossa alma, ele não tem poder para tocar em você e em mim. É o que está escrito na palavra. Mas a Bíblia fala que ele lança dardos inflamados na tua mente. Então toda e qualquer seta do inferno, ela vem através de dardos inflamados, ó. O teu campo de batalha não é aqui, não é aqui, não é aqui. O teu campo de batalha é aqui. O que mais cresce nos dias de hoje são palestrantes. Amém ou não? Amém? É o que mais cresce. É a profissão que mais cresce hoje, são palestrantes. Pessoas que dão palestras. E na verdade essas pessoas que dão palestras, na verdade elas querem mostrar para aqueles que estão lá assistindo. E eu não sou contra, amém? Já escutei algumas. Mas essas pessoas que dão palestra, elas querem revelar para aqueles que estão ouvindo, para que eles possam se reconhecer e ver realmente quem são. Eu e você temos um coach chamado Jesus Cristo. Eu e você temos o maior coach da história. Nós temos o maior treinador que uma pessoa pode ter. E esse treinador, ele só pede uma coisa de você e de mim: que nós possamos pegar o nosso coração e colocar nele. De tudo que tu tens que guardar, guarda somente o teu coração. Ele pede que a nossa conexão possa ser somente nele. Na hora que eu e você nos conectamos nele, no treinador, e ouvimos os conselhos que ele tem para nós, nós vamos perceber que nada nessa terra pode nos paralisar. Nós vamos começar a perceber que não são as adversidades que você está vivendo hoje que vão impedir o agir de Deus na tua vida. Não importa o que você está vivendo, no momento em que você entrar em sintonia no canal dele, na frequência dele, tudo que você está vivendo vai ficar para trás e você vai ver que tudo que ele tem para você, já de antemão, diz a Bíblia, ele já realizou em teu favor. Glória a Deus. Hoje é dia de ceia. Sempre dizemos aqui na igreja que dia de ceia é dia de milagre. E eu quero que você, nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia. Eu quero que você, quando estiver celebrando a ceia comigo, que você lembre Jesus no Getsêmani. Ele andou com 12 camaradas, ele sabia que um deles seria o traidor, mas nem por isso ele deixou de ser quem ele era. E isso me faz lembrar uma coisa. Judas, ele teve o melhor pastor. Judas, ele teve o melhor coach. Judas teve o melhor mestre. Judas teve o melhor amigo. Judas teve o maior discipulador. Mas nem por isso ele deixou de ser Judas. O problema não são as pessoas que estão com você, mas sim quem você é nele. Deus vai separar pessoas para estar do teu lado, te ajudando nessa caminhada, mas não são as pessoas que vão mudar quem você é. É você se reconhecer quem você é. Quando você entende quem você é, a pior coisa que existe na vida de um ser humano é ele ficar frustrado porque ele deseja alguma coisa e ele não consegue alcançar aquilo que ele deseja. Mas a pergunta que eu quero te fazer essa noite é: o que você deseja vem da parte de Deus ou vem da tua parte? Porque se vem da tua parte, isso não é frustração, isso é decepção. Tudo que vem da parte de Deus precisa se cumprir na sua vida. Tudo que Deus faz é perfeito. Quando Deus tem algo para você, Ele jamais vai te dar alguma coisa pela metade, Ele te dá sempre por completo. O problema é que o ser humano, às vezes, a rádio dele está meio ruim, ele fica escutando chiado.
E aí Deus está falando A, ele está entendendo o B, porque a sintonia dele não está na sintonia de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, saia daqui nessa noite sintonizando a tua estação na estação de Deus, e não deseje que Ele venha para falar contigo na tua estação. Que o Senhor te abençoe nessa noite, e que o teu espírito possa sair daqui fortalecido, entendendo quem você é nele. Nada nem ninguém, grava isso no teu coração, nada nem ninguém vai dizer para você quem você é. A Bíblia diz quem eu e quem você somos. Amém? Receba essa palavra no teu coração, e que você possa ter a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.